Acompanhamos e ficamos indignados com o resultado da MP, que tinha o objetivo de taxar os bilionários, as bets e os bancos. Acompanhamos e ficamos indignados pelo fato de ver uma parte do Congresso atuar contra o povo brasileiro. Sobretudo os mais pobres, as pessoas de baixa renda, que pela proporção do que ganha, esses que ganham 1, 2, 3 salários mínimos, que pela proporção do que ganham, paga muito mais impostos do que esses poderosos. Então isso nos deixa chateado. Mas agora, nós temos que entender que não é todo o Congresso Nacional. É aquela parte já conhecida. E quem é essa parte? Os bolsonaristas, aqueles de extrema direita, o centrão, o conhecido centrão, o vendido centrão, né? Que nós sabemos. Sabe, essa parte aí do Congresso Nacional é como se eles tivessem feito um pacto para atrasar o desenvolvimento do Brasil. Um pacto para neutralizar o crescimento da vida financeira das pessoas mais pobres. Eu acompanho essas coisas, vendo essas coisas, eu fico vendo qual é o sentido de ser um parlamentar para essas pessoas, né? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Eu acho que um político, ele tem que ter desejo de sanar feridas importantes que há nas sociedades. E a nossa sociedade, há uma ferida que está escancarada há muitos anos, que é essa ferida da desigualdade. Então, sabe, é muito triste acompanhar o que nós acompanhamos. Esse pessoal aí, os bilionários, os poderosos, sendo taxado ou não, a vida continuará do mesmo jeito para eles. Eles deitaram ontem bilionários, acordaram hoje muito mais bilionários. Sabe? Então esses deputados bolsonaristas de extrema direita, como vocês vão ver aí no vídeo aí que eu vou soltar aqui agora, eles vibrando com o resultado da votação. Esses deputados são verdadeiros sanguessugas, ganham super bem para atuar atrasando a democracia no Brasil. Se há uma enorme desigualdade no Brasil, então significa que a democracia, ela não se instalou plenamente nesse país. Está entendendo? Então, ver essa atuação como nós vamos ver aí, nos deixa estarrecidos, nos deixa triste. Nós acompanhamos um retrocesso. Sabe, qual é o sentido para essas pessoas? O que é ser um parlamentar para eles? O que é? Vamos ver aí esse vídeo aí. Depois eu volto e dou continuidade aqui. Vamos lá? Então acompanhe esse vídeo aí. A votação.
sim 251, não 193. Está aprovada a retirada de pauta. Então, acompanharam aí? Gente, é uma coisa tão, sabe, tão sem sentido. E eu tava vendo, rapaz, o Nicolas Ferreira, que está afastado lá, né, das suas funções, porém ele votou via internet, ele votou. E ele disse que errou o voto dele. Ele disse que errou. Sabe, eu não sei se ele disse que errou para votar a favor ou votar contra, eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa. Um camarada igual ele, que ganha tão bem. Você, que mora aqui em Belo Horizonte, votou nesse sujeito? Olha aí. Votou num cara desse pra quê? Só para ir para lá, para ficar fazendo confusões. Olha o que ele disse aí, olha aí. Ó. Olha aí, no Twitter dele. O sujeito ganha tão bem para dar declarações semelhantes a essa aí. Qual é o sentido de ser parlamentar para um sujeito igual esse, para uma Bia Kicis e para muitos outros, né, que seguem essa mesma mentalidade deles, que é dessa mesma laia? É uma coisa assustadora. E sabe, nós não podemos aceitar isso. Isso não é aceitável. Agora, eles provocaram. Então agora, o que cabe o governo fazer? Cabe o governo fazer uma campanha bem explicativa, bem fácil das pessoas entender, bem didática, né? Fazer com que toda a população venha entender o que aconteceu e depois os movimentos sociais de todo o Brasil venha convocar manifestações em todo o Brasil. Que aí a gente vai para a rua e podemos reverter isso aí. As ruas, a voz das ruas tem poder. Bacana? Agora, dando continuidade aqui, falamos, né, do poder legislativo e também falamos do poder executivo, né? Então vamos falar rapidamente aqui também do poder judiciário, que o ministro Barroso anunciou a sua aposentadoria. O ministro Barroso, ele foi indicado pela Dilma, né? E ele desempenhou ali por 12 anos, ele ficou ali no Congresso, ou melhor, por 12 anos ele ficou no STF. E ele teve um momento, né, da passagem dele ali, ele foi muito lavajatista. Essa parte aí foi hiper triste no histórico dele ali no STF. Mas muitas outras coisas ali ele foi assertivo e ele foi um bom ministro, apesar dessa marca ruim dele aí como lavajatista, né? Então esse ministro, ele anuncia a sua aposentadoria. Ele sai, como a gente vai ver ele falando aqui, e o presidente Lula vai indicar uma outra pessoa. Mas antes de falar mais a respeito, vamos acompanhar esse vídeo do ministro aí? Vamos acompanhar rapidamente? Por 12 anos e pouco mais de 3 meses,
ocupei o cargo de ministro deste Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos 2 anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi, sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor. Ao longo desse período, enfrentei e superei com discrição dificuldades e perdas pessoais. Nada disso me afastou da missão que havia assumido perante o país e minha consciência de dar o melhor de mim na prestação da justiça. Na presidência do Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, percorri o país literalmente do Oiapoque ao Chuí, em contato com os magistrados e os cidadãos, procurando aproximar o judiciário do povo. Conversei com todos, indígenas e produtores rurais, patrões e empregados, situação e oposição. Não discriminei ninguém. Conheci mais profundamente o país na sua pluralidade e diversidade e vi aumentar o meu amor por essa terra e sua gente. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas. Que sequer têm qualquer responsabilidade pela nossa atuação. Agora, coisa interessante, né? Veja bem, eu fico vendo no Congresso Nacional ali, tem deputados e senadores que não largam de jeito nenhum o osso. É igual o cachorro, né? Não larga o osso de jeito nenhum. Esse cidadão aí, o Barroso, ele entendeu que a vida dele já tá boa. Então ele quer terminar a vida dele diferente. Ele quer ir cuidar da vida dele. Cuidar da vida dele. E ele não quer mais ficar no STF. Para ele, chegou ao fim. E o presidente Lula? Quem que vai indicar para essa vaga? Já tem gente aí especulando. Eu não vou falar nada. Só vou observar, acompanhar. E no momento oportuno aqui eu vou falar. Porque ficar dando nome, essas coisas assim, sabe, é uma bobagem. Porque, por exemplo, o Rodrigo Pacheco. Mas ele não é um nome forte para concorrer às eleições aqui em Minas? Então, meio sem sentido, né? Então, tipo assim, vamos aguardar e vamos ver quem é que vai ser indicado. Seja homem ou seja uma mulher, o que eu espero é que seja uma pessoa totalmente comprometida com a democracia, totalmente comprometida com em defender a Constituição. É isso aí. Pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado por você me acompanhar até esse momento do vídeo. Te peço a sua inscrição, seu like,
para que possamos continuar crescendo e defendendo a democracia aqui nesse canal. Um abraço e tchau, tchau.